Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, ao Novo Capital, aula número 22. Nós vamos falar hoje sobre um tema, primeiros socorros, mas não tem nada a ver com o que vocês talvez tenham colocado na cabeça de vocês quando vocês viram a palavra primeiros socorros ali, tá? Vamos tentar dar uma abordagem para explicar algo que foi muito legal, tá? Esse foi um grande insight de umas últimas sessões que a gente fez e parece, assim, que para mim, pelo menos, deu uma iluminada, assim, algumas coisas e talvez que também, eu espero que essas alegorias que a gente vai usar aqui hoje também façam o mesmo com vocês, tá ok? Espero que estejam todos bem. Se alguém tiver com o microfone ligado, eu sempre peço para desligar, mas não me deixem falando sozinho, ok? Quando eu pedi aí para que vocês participem, por favor, participem. As aulas costumam ser bem colaborativas, bem, assim, participativas também. E sempre que eu converso com as pessoas que assistem às aulas depois, elas sempre me dizem, né, que é muito bacana quando elas percebem essa nossa interação, porque às vezes são perguntas que elas gostariam de fazer, coisas que talvez eu possa deixar passar, então é bem bacana quando vocês fazem. E sempre que possível também as câmerazinhas ligadas para mim não me sentir sozinho aqui, né? Acho fantástico ver vocês aí. Mata um pouco das saudades. Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo já ouviu falar, tem uma noção, primeiros socorros, né? Imagino que aqui tem até um pessoal que é da área de saúde, então acredito que até com mais frequência, né, esteja habituado com esse ambiente de ter que ir lá prestar um socorro, alguma coisa assim. Mas tem algumas coisas que hoje a gente vai levar em consideração sobre primeiros socorros que nada tem a ver com a parte física do negócio, de salvar alguém. Não vou falar aqui os procedimentos que você faz quando você encontra alguém. Mas já pararam para pensar que na vida, geralmente a gente tem medo, né, de que as coisas deem errado? E geralmente isso ocorre porque nós temos medo de uma coisa: da falta de controle da situação. E principalmente as pessoas às vezes deixam de se relacionar com as outras por acreditar que às vezes é por medo do relacionamento em si. Mas a gente começou a perceber, né, conversando com algumas pessoas, que não, que na verdade é a falta do controle. O medo é gerado tudo por esse, né? Porque quando você se relaciona com alguém, você não tem como controlar as ações, não tem como controlar como as coisas vão ser. E principalmente, né, eu acho que isso acaba se destacando mais nos relacionamentos amorosos, porque é onde a gente realmente vê né, o total descontrole das pessoas. E quando eu falo isso é engraçado, porque tem gente que diz que não, né, que é o medo de se machucar e tudo mais, mas tudo isso tem a ver somente com isso, com esse medo, né, de perder o controle sobre a situação. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho isso por um outro prisma. E para isso eu preciso da colaboração de vocês, porque eu quero ver como é que está aí o protocolo de primeiros socorros que vocês costumam fazer. Beleza? Então vamos lá. Vocês já pararam para pensar assim, em ajudar alguém em um acidente de trânsito? Por exemplo, vocês estão passando lá por uma cena, ocorreu um acidente com mais de uma pessoa, tem umas vítimas caídas lá, você chegou, não tem mais ninguém, você ajudaria? Eu quero ouvir de vocês. Sim, não, podem levantar o braço, positivo. Não pode ficar em cima do muro. Ajudaria ou não? Alguns, claro que eu já sei que vão, né? Com toda certeza. Agora, outra pergunta. Vocês têm conhecimentos para prestar primeiros socorros? Podem falar agora, eu quero ouvir, gente. Quero a voz do povo aí. Vocês têm conhecimento aí para primeiros socorros? Pode falar tudo junto se quiser. Não tem Eu problema. nunca passei por essa Não, situação e eu não sei o que eu faria, não. Porque eu também não tenho conhecimento sobre primeiros socorros. Quem mais, gente? Sim, não, todo mundo tem, todo mundo loucão, vai lá, Eu também não ajuda. tenho eu tenho. de chegar num Ah, acidente primeiro, não, mas sem noção nenhuma se chegar. legal. Mas assusta para vocês a ideia assim de vocês talvez terem que chegar numa cena de primeiros socorros e ter que prestar essa ajuda? Assusta sim um pouco. Assusta, né? Porque não é uma coisa usual do nosso dia a dia, assim, né? A gente principalmente tem muito medo porque a gente pode colocar até mesmo a vida de outra pessoa ali, né? Na nossa responsabilidade. Ou seja, a gente acaba tendo que assumir o controle dessa situação. Mas vamos lá, vou continuar aqui perguntando mais algumas coisas para vocês. Vamos dizer que
Eu só vou pedir para a galera, talvez da saúde, não responder, porque daí, né, fica às vezes muito fácil para vocês responderem algumas coisas. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês chegam no momento em que precisa fazer o primeiro socorro? A Lia disse ligar, isso? Ligar o quê? Para a mãe? Para quem que a gente liga nessa hora? Ligo pro Socorro ou pro Leandro. Ah, ok. Já temos um herói na sala. Olha aí. Ok, ligamos. Mas assim, você percebeu que você vai ter que ir lá para ajudar. Não tem mais aquela coisa assim. Lembra lá da historinha do trem lá, né? Tipo assim, você não tem mais o que fazer. Não tem como ligar para alguém. Você percebeu que se você não for até lá, a situação vai dar ruim. O que vocês fazem? Primeira coisa que vocês fazem era chegar na cena ali do acidente. A Adriana disse que pega o pulso. Pega o pulso. Beleza, mas quem? Outras? Vamos lá. Quero um brainstorm aí. Vamos lá. Gostei. Separar quem tá vivo de quem tá morto. Ideia. Perfeito. Separar quem tá vivo de quem tá morto. Arthur, tá pensando em não gerar um próximo acidente. Eu acho Perfeito. que o que eu mais poderia fazer é tentar ligar se tivesse sinal no meu celular. Mas não tem, cara. Agora não adianta mais ser eximida a responsabilidade da parada. Eu já ouvi dizer que quem menos pede ajuda é que quem está mais precisando, né? Mas eu não tenho certeza disso. Né? Uhum. Estamos tendo bons insights aqui. Arthur, o que você falou? Minha primeira preocupação é não gerar um próximo acidente. Então, manter a calma, olhar ao redor e entender o que precisa ser feito para a situação não piorar. Boa. Perfeito, Arthur. O cara da TI, né? Eu sabia que você ia salvar hoje à noite. Gente, a primeira coisa que você faz quando tem que prestar primeiros socorros para alguém é verificar se primeiro você está em segurança. Se é seguro para você prestar esse socorro ou não. Ok? Então, às vezes, mesmo que você tenha que ir lá, colocar a mão, né? Vou ter que somar, mas primeiro o que eu faço? Primeiro eu verifico se não há um risco para a minha própria vida, porque então, em vez de uma vítima, vai ser quanto? Duas, né? Então, quer dizer, a gente não pode gerar mais vítimas e não pode gerar mais acidentes ou incidentes. E é frequente, se a gente pegar, às vezes, até mesmo a imprensa e verificar algumas coisas, a gente vai perceber, em algumas notícias, que, às vezes, até mesmo um policial, um bombeiro, alguém que foi tentar ajudar, né? Ou até mesmo uma pessoa que está passando, ela não percebe e acaba se colocando numa situação e gera um outro acidente. Às vezes, até daí, realmente, com uma vítima fatal e tudo mais. E, às vezes, o socorro está vindo e está preparado para uma pessoa. De repente, ela chega lá, são duas. Mas como é que isso aconteceu? Então, a primeira coisa a se prestar primeiros socorros é verificar se você está em segurança e aí você pode fazer. E sinalizar também, né? Para os outros, para que não gere outro acidente. Mas o que isso tem a ver com a gente? Com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos? Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês entraram de cabeça numa história, num relacionamento, numa amizade, sem verificar se vocês estariam seguros ao adentrar a vida daquela pessoa? Já pararam para pensar nisso? É uma coisa que eu, assim, até o dia que a gente teve essa conversa, eu nunca tinha parado para pensar, mas surgiu na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, a gente se envolve com as pessoas, a gente entra em relacionamentos e às vezes a gente nem sabe se a gente está em segurança, se a gente pode ou não, se aquilo vai ser bom, se aquilo vai trazer algum benefício para todas as partes. E aí a gente vai se jogando de cabeça, e às vezes numa dessa, né, a gente não conhecendo bem a situação que está em volta da pessoa, a gente acaba também fazendo parte das baixas e das vítimas. Eu não sei se parece muito louco, mas para mim faz total sentido, que às vezes ao conhecer as pessoas, a gente tem que dar uma olhadinha para o lado, antes de ir lá e colocar a mão, antes de ir lá e assumir essa responsabilidade. E aí, depois que você já percebeu que você está seguro, o que vocês fariam? Perceberam que não tem mais como gerar um acidente, que vocês estão em segurança, que vocês podem ir até lá? Vamos lá, pessoal, participação, brainstorm, vamos lá, estava legal aquela rodada. Adorei essa aula, início de aula, foi muito massa. Eu achei interessante porque me lembrou aquele acidente que teve uma fatalidade, acho que umas 3 semanas atrás, do rapaz que acidentou no caminhão lá e o pai foi tentar salvar ele, né? Sim. No meio do incêndio lá. Mas isso é uma forte emoção, né?
ele realmente estava incapaz de poder fazer qualquer tipo de ajuda naquele momento ali, Sim. né? Então, se afastar seria a melhor opção mesmo, né? Mas é que Mas daí a gente... a É, emoção do humano ali toma conta também, não é sei o que que. pai e mãe daí já é outro assunto, né? A gente conhece desde que estava ali, né? Então você vai se jogar e vai fazer o que for necessário, mas é assim mesmo, mas é uma boa colocação. E aí, pessoal, depois que a gente está em segurança e começou, vai lá fazer o atendimento, a gente vai lá falar com aquela pessoa, a gente vai fazer o quê? Ideias? Primeira coisa é entender se ela está consciente, né? Eu acho que já entra um pouco na parte técnica da coisa, mas é conseguir o máximo de informação para que alguma decisão possa ser tomada ou algo possa ser feito, né? Partindo do pressuposto que a pessoa está consciente. Se ela está inconsciente, acho que é extremamente técnico daí, né? O que tem que ser feito. É mais ou menos por esse caminho, mas a primeira coisa que você costuma fazer quando você está seguro e você vai fazer um primeiro socorro é se identificar e dizer o que você vai fazer, né? Eu acho que todo mundo aí que conhece o protocolo de primeiros socorros diz, né? Às vezes, até quando a pessoa tem consciente, não é? Meu nome é tal, eu sou, sei lá, consigo fazer primeiros socorros, você gostaria que eu te ajudasse? E é engraçado que o protocolo de primeiros socorros diz que mesmo que a pessoa esteja inconsciente, você deve dizer isso. Em alguns países, né, até mesmo para precaver um futuro processo, porque vocês sabem, a gente estava falando isso, né, com algum pessoal que costuma fazer curso de primeiros socorros, fora, algumas vezes, se você não diz isso, você pode ser processado depois. Ah, Carlos, mas que relação isso tem a ver com os relacionamentos? Você se identificou quando começou a se relacionar com alguém e tentou dizer para que veio? Quais eram as suas intenções? O que você estava buscando com aquilo? E se primeiro você poderia adentrar na vida da pessoa? Acho que poucas vezes, né? Daí a gente não entende depois por que dá ruim. Às vezes você vai com uma intenção e a pessoa nem está sabendo, ela está com uma outra intenção totalmente diferente, né? Ela te vê de uma maneira diferente, ou às vezes ela vai negar ajuda. E depois que ela negar, você pode ver que ela está morrendo, mas você não pode colocar a mão nela. Por quê? Porque ela já disse que não quer. E muitas vezes a gente não pergunta, vamos lá, né, munidos das melhores das intenções e começamos a fazer um monte de coisas, que no final ela nem sabe, ela não está afim. Eu já vi pessoas, às vezes, muito mal negando ajuda e socorristas dizendo, ok, você não quer, não quer. Vocês já não viram várias reportagens que o cara foi lá, se quebrou, o SEAT foi buscar e o cara recusou socorro? Né? Pelo que eu entendi das reportagens, sempre assim, eles vão lá, dão aquele curativo, às vezes, alguma coisa, e falam, beleza, não quer ser encaminhado para o hospital, né? Tranquilo. Então, às vezes, nos relacionamentos também, né? Nós temos que se identificar para o outro aquilo que nós estamos querendo fazer. E aí, se ele tiver de acordo, a gente prossegue. Muitas vezes não é o que ocorre. Então, por isso que talvez no início, né, a gente já consiga e já comece a gerar tanto problema. Se identificamos, né? Estamos seguros. Qual é o próximo passo? Vamos lá que eu estou adorando brainstorm. Bom, eu gostaria de entender o que significa se apresentar no caso de relacionamentos. Se apresentar assim, é você dizer, né, principalmente quem você é de verdade, porque geralmente quando a gente está conhecendo alguém, o que a gente costuma fazer? Por exemplo, se a gente vai para um encontro hoje com uma pessoa que talvez a gente não conheça ou indo para uma balada, você vai se arrumar da melhor forma, você vai talvez contar uma história totalmente diferente de quem você não é. Então, acho que é muito por aí, você entendeu? É você já ser verdadeiro desde o início, dizendo, ó, eu sou tal pessoa, eu faço tal coisa, né? E eu vim aqui e eu gostei de você. Não, mas eu não gostei de você, eu quero talvez assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tô aqui, mas eu quero só ficar contigo essa noite e depois eu vou embora. Já estabelecer um contrato, assim, muito claro do porquê que você está entrando na vida daquela pessoa. Porque às vezes ela também espera que você seja o salvador, né? E no final você não é. E daí? Ela já vai ficar sabendo, né? E até mesmo talvez você veja a gravidade da situação daquela pessoa ferida e diga assim, olha, eu não consigo te ajudar. Eu posso ficar aqui, segurar sua mão, até chegar alguém que faça isso melhor. Então, coloquem essa questão da ferida por alguém que até mesmo está ferido no relacionamento, que já levou muita pancada na vida, que já se estressou demais. Vocês entendem? E não precisa ser só relacionamento amoroso, até mesmo nas amizades, né?
Às vezes você vai lá só, né, a pessoa tem um interesse na outra pessoa e se apresenta lá, ou faz ela imaginar que ela é a salvadora da pátria, né? E não é. Sim, eu Não sei entendo se... relacionamento como qualquer tipo de relacionamento, né? Isso. Não digo só amoroso, não, mas questões de amizades, até profissionais também, né? Por que não? Mas essa era a minha dúvida, eu acho que foi bem Profissionais até fica mais colocado. fácil, né? Porque você já vai chegar e dizer, olha, cara, eu tô aqui, eu tô fazendo um networking mesmo, e eu tô, assim, tem algo que nisso você pode me ajudar e eu posso ajudar você nisso. Eu acho que quando a gente parte do profissional para amizade, para amoroso, eles estão em escalas de complexidades diferentes, entendeu? Parece que o amoroso sempre é o que vai dar mais problema. Por quê? Porque é aquele que você vai tentar de toda maneira não dizer às vezes quem você é de verdade. Às vezes você vai utilizar suas sombras, suas máscaras, você vai utilizar somente seus pontos fortes, vai deixar a pessoa no final, no decorrer do tempo, descobrir todas as suas fraquezas, né? Então, quer dizer, existe uma lógica por trás disso daí, né? Eu acho que um pouco também, Dom, é que no relacionamento amoroso é onde a gente acaba ficando mais vulnerável. Você está Perfeito. mais presente, você convive e você poucas das vezes é uma relação muito compartilhada. No trabalho deu um horário, você pode ir embora, você pode tirar sua máscara e continuar sendo quem você gostaria de ser, ou quem você é de verdade, né? Exato. E esse é o tipo de coisa que no relacionamento pessoal, no dia a dia, seja ele amoroso ou familiar, você acaba ficando vulnerável. As pessoas acabam te conhecendo mais e inevitavelmente essa máscara vai cair. É que o interesse também é diferente, não é? Por exemplo, assim, se o cara não quiser fazer negócio contigo, você perdeu dinheiro. Isso não, para algumas pessoas não representa muito. O outro deixou de ser seu amigo. Mas às vezes no amoroso é aquela menina ou aquele cara que você estava de olho há muito tempo. E às vezes por uma coisinha boba que você falou, que você não seguiu o script correto ali, do que você tinha definido para o seu personagem como perfeito, não dá certo. Mas às vezes apresentar algumas vulnerabilidades pode fazer com que você perca aquilo. Mas talvez se você perdeu porque não era algo real. Então se identificar, acho que vem disso daí, né? Aí eu me identifiquei, gente, eu tenho que ir para a próxima etapa do Primeiros Socorros, para fazer com que essa relação se aprofunde e eu possa ajudar a pessoa, que é proteger a mim mesmo, né? Hoje, fora, e principalmente aqui, existe uma preocupação muito grande sobre, ao prestar o socorro para alguém, por exemplo, vou ter que fazer lá, uma coisa que quase não é usada hoje, uma respiração boca a boca. Não é assim. Existe todo um procedimento para que eu, né, não transmita nada para aquela pessoa e aquela pessoa também não para mim, enquanto eu estou tentando ajudá-la. Então, significa, nessa parte das relações, que é o seguinte, eu não vou lá simplesmente numa paixão deslocada e num ato de heroísmo e vou e faço de qualquer jeito. Não, calma. Vamos com calma, entendeu? Assim, quais são os problemas que... E nisso a gente está falando já que já passamos da primeira fase ali, entendeu? Já estamos nos encontros, já estamos no início de amizade, no início de relacionamento profissional. Mas, assim, quais são as coisas que eu tenho que tomar cuidado com você? E quais são as coisas que você tem que tomar cuidado comigo? Vocês entendem? O que pode dar de errado aqui? O que pode dar de muito certo? E não é assim para avaliar, para fazer um critério de exclusão, mas de fazer, olha, esses são os meus problemas. Eu preciso que você cuide com isso. As minhas dores são essas. Os meus problemas foram esses e as minhas feridas são essas. E eu até falei esses tempos atrás de uma frase muito legal que quem às vezes não trata de si mesmo, né, acaba derramando seu próprio sangue sobre os outros, das suas feridas, né? Então isso não é bom. Então é isso que a gente tenta combater nessa fase, né? Mas daí vamos dizer que não estamos somente com uma pessoa lá. Agora vou aumentar o leque. Você está lá com 3 pessoas diferentes para você prestar socorro. Você sabe que você está seguro, você se identificou, você sabe que elas querem ajuda, né? E agora você também está protegido e você está com tudo ali na sua mão. Você já sabe mais ou menos como agir, né? E aí tem uma que está muito mal, que você nem sabe se ela vai sobreviver. Tem uma que está com uma complexidade média, que você sabe que se você for ali, você vai investir um tempo e talvez você consiga fazer com que ela sobreviva. E tem aquele cara que quebrou o pé só. Tá ali com dor e tal, mas ele não está muito machucado. O que a gente costuma fazer nessa situação?
Atende o que tá morrendo primeiro, normalmente. Vamos lá, quem mais? Investe o tempo naquilo que é reversível, Aí, naquilo que quem ainda mais? pode ser salvo. Vamos lá, brainstorms, gente. Tô adorando a aula de hoje. Quem não falou ainda Tá fala. o Arthur no meu CDD aqui, ó. E aí, gente, mais alguém? Não? Então, nós temos basicamente como posso dizer, sugestões, né? Uma é atender quem está morrendo e a segunda seria verificar o que é reversível. Agora, galera da saúde, o que vocês fariam aí? Você atende primeiro aquilo que é reversível. Ok. Digamos que seria o intermediário ali, né? Porque se a pessoa já está morrendo, às vezes você vai perder muito tempo dedicando a uma pessoa que, por mais que você dê tudo de si, todo o material que você tem ali, vai acabar indo a óbito de qualquer forma. Então, você teria que otimizar tanto a sua força pessoal quanto o material que você tem à disposição para investir em alguém que realmente vai conseguir aproveitar aquilo ali e que, caso ela não receba no momento certo, ela também vai ter uma piora do seu quadro. E, claro, deixando claro que a gente está lidando com uma situação de exceção, né? Então, uma situação bem delimitada ali, que o Dom está pegando como exemplo. Então, eu tô indo na onda dele. Então, a gente tem só uma pessoa para tratar, tem uma pessoa morrendo, uma mais ou menos, e uma que só está com o pé quebrado e está gritando, né? Eu adoro criar... a pessoa que está com o pé quebrado, ela está gritando demais, cara. Ela está assim, tipo, parece que ela está mais mal que os dos outros dois. Ela está assim, desesperada, sabe? Chamando a mãe, chamando o Leandro, chamando quem dá para chamar na vida dela, assim, entendeu? Eu até agora já sei que eu vou colocar no meu protocolo de segurança ligar para o Leandro sempre também. Mas, galera, sabe por que eu entendo o que a Lia disse? Porque geralmente é o que a gente vai fazer. Geralmente, quando a gente está no início de um relacionamento, seja ele, né, nas 3 esferas que a gente falou, a gente dá mais sinal para aquele que está morrendo. Sabe por quê? Porque a gente adora ser o herói da situação. Lembrem que num relacionamento ninguém depende de você. Imagina você achar um vivente que está quase morrendo e você vai lá, você resgata aquele cara, você faz tudo, massagem cardíaca, respiração boca a boca, fica lá 20 minutos, de repente o cara volta e ele vê você na sua frente, ou ela vê, né? E ela fala assim, nossa, você é meu herói, eu devo a minha vida a você. Gostaram de escutar isso? Vou repetir, ó, imagina, fecha o olho aí. Imagina a pessoa lá quase morrendo, indo e tal, e aí ela olha para você, ela vive lá, você é meu herói. Chega a ser quase uma cena de cinema, né? Parece que passa um filminho na nossa cabeça. Mas é isso, gente, a gente adora, né? Ter esse sentimento de Deus. Imagina, você trouxe alguém da morte. Você entendeu? Você foi lá e você reverteu a situação, você fez o que era quase impossível. Imagina o sentimento de gratidão que essa pessoa vai ter por você se isso der certo. Imagina o herói que ela vai pintar na cabeça que você é. Todo mundo que assistiu já filme de bombeiro, não tem lá a historinha, né? O cara foi lá, salvou a mulher e tal, não sei do que, fez lá, deu boca a boca, e de repente, ai meu Deus, eu preciso lá ver, recompensá-lo, não sei o que, e de repente começa as histórias das comédias românticas, né? Toda comédia romântica quase que tem esses assuntos, tem isso. Então é isso, né? Você imagina a dependência que essa pessoa vai ter de você. Você salvou a vida dela. Você salvou o que tinha de mais caro para ela. Então até mesmo um sentimento de servidão depois. Nós colocamos a máscara do Salvador, do Messias, e bora, né? Então ali, quando você está fazendo essa triagem, quando você vê o impossível, você coloca toda a sua paixão, a química, você sente aquele desafio, aquele sentimento de poder domar, né, a situação e até mesmo impor a sua vontade. Então é natural que às vezes a gente queira salvar aquilo que não pode ser salvo. E se vocês lembrarem na cabecinha de vocês, quantos relacionamentos vocês tiveram que vocês, talvez ao pensar, sabiam já que, olha, isso não tem salvação, mas eu não posso deixar de tentar, porque eu vou mudar essa pessoa, eu vou transformar ela, né? Eu vou fazer com que ela seja diferente. Comigo ela vai ser melhor. Tô errado? Não é assim que muitas vezes a gente vai. E aí daí tem o Mané do lado, que ele não tá nem bom, mas também não tá ruim, entendeu?
Mas daí você fala assim, aquele ali, uma hora que der, eu vou ali, né? Vou dar uma ajuda para ele e tal. Geralmente a gente costuma chamar esse momento de friend zone. Que é aquele cara que às vezes a pessoa, né? Homem ou mulher, que eles até olham para você e falam, nossa, cara, seria perfeito vocês dois ficarem juntos. Só que você fala, mas não rola aquela química, aquela paixão, né? Aí eu lembro sempre na época de escola, não, porque aquele é o bad boy da escola, né? Ele já tem um chevette. Era assim, gente. Porque, nossa, ele já, meu Deus, ele reprovou de ano. É aquela coisa. É o bad boy, cara. Não, ele usa uma jaqueta de couro. Coisas da nossa adolescência que estão na nossa cabeça e vocês devem estar lembrando aí, né? Mas o porque bad boy é o cara que tá morrendo, né? O bad boy é o cara que tá morrendo. E aí do lado tem um cara lá que era teu amigo, né? Aquele que te levava para aula, que você ia com ele, que você gostava de conversar a todo momento, que você ligava, né? Às vezes marcava depois da meia-noite para conectar lá a internet para ficar no Messenger, porque, né, só usava porque era um pulso só. Aquele que vocês iam tomar sorvete junto, e aí você ficava contando dos bad boy, e ele também das mulheres que não dava certo, e dos amigos a mesma coisa, né? É aquele amigo, assim, que você sabe que é só para bobagem. E tem outro amigo teu ali, e quando você precisa conversar com ele, mas você não dá tanta bola, porque é o cara que não te convida para festa, mas é o cara que você sabe que se precisasse, ia estar lá, né? Então a gente não costuma dar muita atenção para esse tipo de gente. Por quê? Porque ele pode ter se salvo ainda. Talvez ele até se salve sozinho, talvez não precise nem colocar a mão nele. E se eu salvar ele, ele pode até olhar e falar para mim assim, né? Mas eu já ia me salvar sozinho. Não foi tanto assim que você fez. Ou seja, aquele sentimento que eu disse de gratidão, de heroísmo, ele não é tão alto como salvar alguém que está, né, morrendo. Então a gente talvez não dê tanta atenção para isso. É uma coisa mais tranquila, né? E a gente foi, e eu até acho que Shakespeare ele deve se retorcer no caixão, porque imagino que quando ele escreveu Romeu e Julieta, ele não escreveu com a intenção de falar assim, isso aqui é o ideal de amor romântico que nós queremos para o Ocidente, né? O Romeu e Julieta são dois tongos que no final eles se mataram, né? Porque não souberam conversar, não tiveram diálogo. E já começaram um relacionamento ruim porque eles não podiam. Eles tinham a cidade lá de Veneza, né? Se não me engano, não lembro agora o nome da cidade, mas toda a cidade eles podiam Verona, ficar. Verona, isso. Até tem, né, a ponte de aquele filme lá de Verona, e aí eles vão lá e fazem um filme contando uma história parecida. Quer dizer, já era ruim, já não tinha como dar certo, mas eles queriam, por quê? Porque eles tinham que salvar o vivente que estava indo lá para o caixão. Eles não podiam olhar para o lado para uma pessoa que realmente fosse fazer eles felizes. Qual foi o resultado? Os dois morreram. Todo mundo diz de maneira muito bonita, eu acho que de maneira muito burra. Né? Eu acho até que talvez Shakespeare, quando foi fazer isso, ele falou assim, vou fazer uma crítica aí ao que eu estou vendo desses adolescentes aí, não sei o quê. Aí todo mundo achou o máximo. Nossa, eu queria ter um amor como o de Romeu e Julieta, né? Que o cara vai lá e fica cantando, jogando pedrinha na janela da minha casa e falando das cotovias. E no final, o que deu? Deu bom ou deu ruim? Deu ruim, né? Aí a gente tem esse amor do Ocidente, que todo mundo fala, mas um casamento arranjado e não sei o quê. Gente, se eu soubesse o trabalho que dá para essas mulheres casar, né? É pior que o Tinder lá, entendeu? É muito mais complexo. Não tem algoritmo, mas elas, assim, investigam a vida inteira do cara, né? As pessoas, talvez, elas não se amem, não tenham aquela química, mas depois geram respeito, e esse respeito gera o amor. Estou dizendo que todo mundo deve ter casamento arranjado? Não sei, talvez, se fizer sentido para você, sim, né? Mas às vezes a gente dá muita voz para essa paixão, para essa coisa louca, e o amor ele não deveria ser assim. O amor deveria trazer tranquilidade e paz. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito longe? Estou muito louco? Ou tem algum sentido aqui? Vocês agora estão quietos, né? Ok. Não, tem sentido, mas eu estou pensando na questão desse heroísmo aí que você está falando, né, Dom? Às vezes como que eu posso dizer? O ideal seria não ir em busca da recompensa, né? Mas o que traz mais recompensa realmente é quem está precisando mais, né? É a princesa que está no topo da masmorra, pijada por um castelo, por um dragão, entendeu? Isso, nesse exemplo aí que está sendo colocado aí, o que traz mais recompensa é você tirar a pessoa da quase morte do que a pessoa que está lá mancando, entendeu?
É o príncipe que Então, chegou e com um beijo despertou a Bela Adormecida. Vocês entendem? isso. É o caçador que chegou, foi lá e tirou a Chapeuzinho Vermelho de dentro do lobo mau. Quer dizer, a nossa literatura ela está recheada de referências para que a gente vá atrás do impossível. Isso não é ruim, né? A Não é questão ruim. que eu acho que talvez a gente tenha que se atentar quando, assim, para entender talvez um pouco melhor, é que a maioria dessas pessoas que estão, tipo, mal, que estão morrendo, elas vão morrer. Você pode fazer tudo o que você quiser, você pode dar tudo de você, você pode usar todo o material científico disponível. Existem casos graves que não adianta, tá? Não quer dizer que a gente não vai fazer nada, né? Porque se for possível, a gente vai também investir o que for possível ali. Mas a gente tem uma noção, então tenha uma noção de que numa cena trágica como essa, em que você tem esses três tipos de vítima, 99% das vezes esse paciente grave ele vai morrer, independente de todo o esforço que você colocar ali, entende? Então, aí trazendo um pouquinho para essa parte de relacionamento, eu entendo que talvez o que mexe um pouco com a gente, na minha concepção, é essa questão, tipo assim, da paixão que envolve aquilo ali, porque alguns casos vão começar com toda essa paixão, com toda essa química, e pode ser que depois acabe se transformando em uma relação de respeito, de amor, se as duas partes, assim, se dedicarem. Mas na imensa maioria das vezes, a vítima ali, quem tá mal, ela não vai ressurgir das cinzas. E talvez esse sentimento de gratidão, talvez qualquer relacionamento seja muito bom ter algum tipo de gratidão, né? Isso é uma característica boa de cada pessoa, mas pensando principalmente num relacionamento amoroso, eu acho que a gratidão não é o que deveria manter duas pessoas juntas. Eu acho que existem outros sentimentos que talvez sejam bem mais interessantes, né? Como o respeito, o carinho, né? A gratidão, ela vai ser uma coisa pequenininha ali, e não é em cima disso que a gente, às vezes, tem que fundar todo um relacionamento, colocar a base de um relacionamento, porque senão a gente começa a exigir do outro a recompensa porque a gente se doou demais. E aí, quando a gente começa a cobrar, talvez é que a coisa comece a cair por terra, né? É porque o problema não está no sentimento, mas está na intensidade e na diferença entre os dois. Você entende? Às vezes a gente quer que a pessoa tenha uma gratidão imensa porque a gente fez algo por ela. Então a gente até vai imaginar no futuro que ela nunca vai nos deixar porque a gente fez demais por elas. E lembrando que a vítima aqui também pode ser o grande vilão, né? Eu gostei da analogia aí, né? E do que a Tayla colocou também como exemplo. Porque muitas vezes, rebuscando coisas aqui, né? Muitas vezes o seu remédio não é o que a pessoa precisa, entende? Isso. Né? Então, às vezes, na melhor das intenções, você tem o remédio que para você é o que cura tudo. Às vezes a pessoa não precisava disso, né? Ela precisa, sei lá, de um choque térmico aí, sei lá, eu não conheço nada sobre a área da saúde, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes a sua melhor poção não é necessariamente o que vai salvar a pessoa, né? Exato. Só que vocês estão esquecendo de quer falar, Arthur? Vai lá. Sim, eu acho que tem um ponto que vai um pouco na linha do que o Roger trouxe, que é não necessariamente fazendo analogia para a área da saúde, mas muitas das vezes a gente faz as coisas para a gente e não para os outros. Então, a necessidade de se sentir herói é minha. Eu tô te usando como a pessoa que vai me permitir ser o herói. E depois eu exijo de ti um sentimento que você não pediu. Então, para mim, a grande diferença para a área da saúde é o profissional da saúde, na maioria das vezes, ele age por dever. Ele está preparado para aquilo e ele vai agir porque ele é instintivo dele.
E nas nossas relações, muitas das vezes a gente escolhe ser herói, porque instintivamente a gente, no subconsciente, aquilo que tu trouxe, a sensação de ser herói é gostosa. Só que quando eu faço isso por mim, eu jogo uma sobrecarga de responsabilidade numa outra pessoa, que na maioria das vezes ela queria morrer, ela queria ser o bad boy, queria andar de chevette ainda. Então tem muito disso, sabe? Tem um pouco de legal, como muito pega o legal. negócio. Eu falei do Chevette, galera, porque era a minha realidade né, na minha época. Elas não vão ficar me cancelando agora, porque eu falei da galera do Chevette, né? Mó legal, tinha tração traseira e tudo mais. Mas estou esquecendo de alguém, cara. Tem um cara gritando lá na cena. Quem que é? O cara que fez mais escândalo. O cara do pé quebrado. O pé quebrado. Pé quebrado. Isso. E qual é a analogia com o pé quebrado que a gente traz para cá? Tem coisas que simplesmente não precisam da sua atenção, que você sabe que elas vão se resolver por si só e que você já sabe de cara que não é para ti, né? Talvez você seja o bad boy, aquela menina, ela é muito certinha, talvez você não esteja afim, você fala, isso aí nem é para mim, pode gritar, chorar, fazer o que quiser, não tenha minha atenção, né? E o contrário também pode acontecer. Mas a gente está falando de controle, né? Há garantias que eu vou conseguir salvar o cara de média complexidade? Nenhuma, né? Há garantias que o cara de alta complexidade vai morrer? Há garantias que o cara de baixa complexidade não vai morrer? Porque afinal você pode estar tratando o cara ali de alta complexidade, está quase indo, você está vendo que ele está morrendo e tal. Aí, de repente, ele, sei lá, volta. Deus falou assim, cara, volta. Igual naquele filme lá, o Souls, né? Fala, não tá na hora, volta lá mais um pouquinho. Fica lá, cara, não vem ainda. E ele vai lá e volta. O de média continua sofrendo, mas você começa a perceber que o cara do pé quebrado tá gritando mais ainda e você começa a perceber que não é mais um grito assim do tipo só de dor. O cara tinha uma hemorragia interna lá que você não percebeu. E a hora que você ele levanta para tentar pedir ajuda, você percebe que ele está muito mal, ele cai. Ele passa a ser o cara de alta complexidade. Você não tinha prestado nenhuma atenção nele também, né? Porque aparentemente, fisicamente, olhando assim para a casca, o problema dele não era tão sério, ou a complexidade dele não era tão séria. Mas no final, talvez seja esse cara que morra, né? E talvez até o seu foco daí vai ser para quem? Para o cara que não tinha complexidade nenhuma, né? Então, não existe controle no final. Por mais que a gente queira se salvar o outro, e a gente queira se relacionar com as pessoas, né, mediante ao grau de complexidade que elas se apresentam na nossa vida, seja de dificuldade, seja de carinho, de paz, tranquilidade, a gente nunca vai ter certeza. Mas o importante é que a gente escolha alguém dentre as opções que a gente tem. E a partir do momento que a gente escolhe aquela pessoa, a gente vai dar tudo, né, de melhor para que aquilo possa evoluir para algo melhor, né? Não há controle. E o que você pode exatamente somente fazer isso, é se conectar. Porque quando você se conecta com essa pessoa, você está de verdade ali. E às vezes é só o que ela precisa, né? Eu costumo dizer muitas vezes aqui que não tem nada tão valioso que vai trazer o seu tempo de volta. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso. Mas eu tive que ressignificar um pouquinho isso, né? Às vezes o que nós temos de mais valioso é o tempo. E eu parei para pensar, e muitas vezes, alguém pode dar 10 minutos para vocês? De vida a mais? Parece que não, né? Mas podem. Ou elas podem proporcionar um momento que vale muito mais que os 10 minutos. E, por exemplo, eu já estive na cena, né, de acidente. E quando eu cheguei, a socorrista olhou para mim e falou, olha, eu fiz tudo que eu posso, eu não tem mais nada que eu possa fazer. Mas o que eu só quis manter foi ela viva, né, que era no caso a minha irmã, para que então você pudesse ficar com ela, porque eu acho que seria muito ruim ela partir de vez sem ter ninguém que ela conheça do lado dela. E é muito impactante para mim, porque a primeira lembrança que eu tenho da minha infância é a minha mãe na cama do hospital. Meu pai tinha uma TL sem o banco, ele falou, vamos lá. Me colocou naquela TL, eu fui lá segurando. Eu tinha 2 anos e meio, talvez 3 anos. Eu não sei como eu consigo ter uma lembrança tão
assim, jovem, né? E eu lembro de ela me dizendo, essa é a Paty, sua irmã, e eu subindo no cercadinho e vendo a minha irmã lá, né? E a última lembrança que eu tenho dela é da socorrista dizendo, olha, sua irmã tá ali, eu fiz o que pude para que ela, né? E aí eu cheguei lá e realmente ela acabou falecendo. Então, quer dizer, às vezes a gente dá o melhor da gente, não vai reverter totalmente a situação, mas vai permitir que pelo menos aquela situação não seja tão trágica e tão ruim quanto a gente imagina. Às vezes a gente dá o melhor de si para o outro, significa que a gente não vai poder voltar no tempo, mas a gente vai poder dar uma melhor qualidade de tempo. A gente vai poder acrescentar vida, né, ao que nós estamos fazendo. Então, eu acho que quando a gente se relaciona, seja profissionalmente, seja com amigos, ou seja, principalmente no relacionamento amoroso, nós devemos escolher. E depois que escolher, você não vai largar daquilo até você ver que o resultado que você quer, né? Mas aí entra o que o Arthur falou também, que não é só o que você quer, mas o que é melhor para vocês dois, né? Então, nós temos que sempre pensar nisso. A gente não pode dar tempo para a pessoa, mas a gente pode melhorar o tempo que ela tem. A gente pode, às vezes, dar um pouquinho de sobrevida para ela, a gente pode dar um pouquinho mais de vida, simplesmente com a nossa atenção. E no relacionamento não é bem isso, né? Quem tem filhos sabe, né? Se você estivesse sozinha, será que você daria conta? Talvez desse, né? Mas não é muito melhor quando você está em dois, em que você sabe que, por exemplo, agora eu estou aqui, mas a Ana está lá com o Miguel lá embaixo. Se ela talvez não estivesse lá, eu estaria preocupado. Mas eu não estou. Por quê? Porque ela está lá. Né? Estou cozinhando, gente. Fazendo janta. Estou cozinhando, fazendo janta. Aí, está fazendo janta. Então, quer dizer, nós estamos dividindo tempo. Ela está agregando tempo à minha vida. E é isso que no final nós temos que verificar. Ao se relacionar com alguém, o quanto de tempo eu posso adicionar à vida dessa pessoa? O quanto de intensidade de vida eu posso colocar? Ou será que simplesmente eu estou levando ela para o marasmo, para a rotina e para tudo que eu não gosto de mim? E principalmente, o quanto eu estou empenhado em fazer ela se manter viva. Então, acho que esses são os primeiros socorros que a gente sempre tem que pensar quando a gente vai se conectar com o outro. Quando a gente chega, às vezes, na cena de um grande desastre, né? De uma grande tragédia. Porque eu até coloquei no grupo, né? Na outra aula, Shakespeare já dizia, né? Somos todos atores no grande teatro da vida, né? E hora ou outra nós estamos desempenhando papéis diferentes. Então, acho que não é salvar só porque eu quero ser o herói, mas porque realmente aquela vida faz diferença. Clichê também aquela frase, né? Domine todas as técnicas, saiba sobre tudo, mas ao se conectar com outro ser humano, seja somente outro ser humano. Claro, gente? Querem compartilhar mais alguma coisa? O que acharam? Eu gostaria de fazer um comentário, Carlos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostei muito, né, dessa aula que você está falando um pouco sobre, né, relacionamento, comparando a primeiros socorros, né? Uhum. E uma vez eu escutei falar assim que o amor, por exemplo, né, puxando de novo para a questão de relacionamento, é uma sementinha que você planta e é cultivada através da convivência, né? Então, muitas vezes isso de você escolher vem também de você pensar, cultivar isso, ver se realmente é isso que você quer, se é o que a outra pessoa quer também, do que muitas vezes um relacionamento que é explosivo lá no começo, mas é aquela coisa que passa e depois acaba trazendo muitos problemas, né? Por você justamente não conviver e não conhecer direito a pessoa no começo, e às vezes cria as expectativas de um sobre o outro, né? E acaba virando um desastre. E até você me deu um insight legal até para uma pergunta que o Roger fez, que é isso, né? Que ele perguntou, o que é se identificar, né? Talvez é você já saber qual semente você quer plantar naquele outro coração. E vem de você se conhecer também, né? Essa parte de autoconhecimento também, o que você quer para você na sua vida. E a partir disso você acaba atraindo para sua vida também pessoas que têm esse mesmo pensamento e você acaba pensando o que você quer plantar no coração das pessoas que estão com você. E deixar muito claro, que nem você falou, né? Você viu que mágico? A Fernanda entrou agora para nos dar um insight sobre uma pergunta que teve lá no começo, que talvez ela não tenha nem acompanhado, mas eu acho que é isso, Roger, entendeu? Talvez se identificar assim, você já ter ciente dentro do seu coração qual é a semente que você vai deixar lá. Como o Arthur falou, por que eu estou salvando essa pessoa? Será que é só por mim mesmo? Será que é pelo meu ego? Será que... Né? Eu acho que isso vai escrevendo um pouquinho daquela resposta para a gente poder completar, né? Para não ficar vago. Uma outra coisa legal... Opa, desculpa.
cortar. Não, desculpa, pode falar. Outra coisa que eu ia comentar, uma coisa também interessante, a gente sempre, às vezes a gente fala o porquê das coisas, às vezes não é o porquê, o pra quê também, sabe? Às vezes muitas coisas a gente inverter a pergunta do porquê das coisas pro pra quê que aquilo veio para você, ou pra quê que você vai ter aquele relacionamento, né? Então, às vezes Sim. é uma questão mais de somatória, né? Quando a gente pergunta o pra quê daquilo, às vezes muda um pouco o cenário. Exato. O que a gente está falando aqui é complementar, né? E eu gostei muito assim do que o Arthur levantou ali sobre a questão da figura do herói, depois depositar na pessoa a responsabilidade desse reconhecimento, né? Pesado às vezes. Né? Acho que não é às vezes, né? Sempre vai ser pesado, né? A partir do momento que você deposita na pessoa qualquer tipo de expectativa para um reconhecimento da sua figura do primeiro socorrista ali, né? Então, eu acho que a coisa deve partir de você mesmo, a figura de salvar, e não a figura de ser o herói, né? No caso, o protagonista é a outra pessoa e não você, né? Compartilhando, né? Tayla. Bom, acho que era a Fernanda que estava falando, né? Ela fez eu pensar uma outra coisa aqui, já que a analogia é na área da saúde, né? Quando a gente faz, né? A gente chega, faz a primeira triagem e tal, todo tempo a gente vai refazendo essa triagem, sabe? Você começa a se doar, a fazer o atendimento, mas você sempre está refazendo, justamente por conta daquilo que você falou. A pessoa que está super grave, pode ser que ela comece a, sei lá, responder de alguma forma diferente, você vê que tem que, às vezes, se doar um pouquinho mais ali, a pessoa que estava super tranquila, de repente, começa a ficar ruim. Então, você tem que ir revendo a cena durante todo o período. Talvez até no nosso dia a dia a gente tenha que prestar mais atenção em alguns detalhes, às vezes sair, ir para essa parte do autoconhecimento, não sei, talvez, acho que o segredo seja, em qualquer situação, você dar o melhor de si, fazer tudo que você realmente é capaz de fazer da melhor forma, e se de repente você perceber que aquela pessoa não está respondendo do jeito que você imaginaria, claro, sem tentar colocar muita expectativa ali naquela pessoa, talvez seja a hora de mudar, né? De trocar a vítima ali, porque aquela ali talvez já não vai sair daquela situação, né? E aí investir talvez em uma outra pessoa, em algum outro relacionamento. Foi isso que me veio na cabeça, essa questão de ficar revendo a cena e talvez mudando, né, a posição de cada pessoa que está ali. Acho que pegando a analogia da Fernanda ali e esse ponto da Tayla, acho que algo que é bacana também por mais que muitas vezes seja instintivo querer ser herói, boa parte das vezes quem precisa ser salvo é a gente. E a gente só vai conseguir ser salvo por alguém, salvar alguém, se a gente também deixar o terreno fértil para que as coisas aconteçam e floresçam dentro da gente. Então é muito fácil a gente plantar a semente numa outra pessoa e imaginar que vai florescer aquilo que a gente sonha. Mas o quanto a gente está se deixando aberto para permitir que algo de diferente, de novo, floresça dentro da gente. Então, é uma troca. Então, legal, a gente está falando de um relacionamento. Imagina isso por 10 anos. Como que você mantém esse terreno fértil, regado, entende que um ano talvez não vai dar boa, a plantação não vai ser legal, talvez vai ser frustrante, talvez vai florescer algo que você nunca imaginava. Então, acho que como que você faz a sua parte de cultivar, mas permite se manter fértil para ser cultivado por outras pessoas também, por outras situações. E muitas vezes isso pode acontecer não só no relacionamento, sabe? Tipo, eu vejo às vezes se você no meio profissional, se você se fecha e entende que você não está mais fértil, às vezes alguma pessoa podia vir com exemplo através de qualquer coisa que aconteça
te ensinar algo novo que vai mudar a tua forma de enxergar as coisas. E como é que tu não se fecha em todas as esferas da tua vida? Então, acho que também vai nessa linha, assim. Não sei se faz sentido. Claro que faz. Vou até mandar essa aula aí para a Bárbara. Ela vai Pra querer casar. Bárbara. Semana que vem ela vai querer casar. Vai adiantar esse casamento aí. Né? Ô, Bárbara, o grupo era certo. Não posso perder, entendeu? Não entendi Eu achei nada. legal também. Hoje eu vi o stories do Paranhos, sem falar de política Sim. aqui, porque eu não sou muito dessa área da política aí também. Hoje eu vi stories do Paranhos lá, ele todo equipado, né? Todo cheio de parafernália, modo de dizer, né? Equipamentos de proteção individual ali, para atendimento médico, principalmente porque ele foi filmar alguma coisa lá na UTI das pessoas que estão internadas com Covid, né? Eu só estou trazendo isso assim porque a pessoa que as pessoas, né, que estão atuando na área de frente ao coronavírus ali, as pessoas que estão tratando os pacientes que estão entubados, enfim, em muitos estágios desses que a gente está falando aqui, sobre mancando, sobre pé quebrada, sobre não estar conseguindo nem respirar, mas a pessoa que está indo ali, eu não estou falando psicologicamente, mas é uma analogia que eu trago aqui, que a pessoa que vai lá salvar a pessoa, ela tem que estar muito bem preparada, né, para receber também. Ela tem que estar fortificada, né? Ela tem que estar pronta, ela tem que estar inteira, né, para também oferecer essa condição da outra pessoa se tornar inteira também, né? A gente pode fazer uma analogia aqui, né, que é mais ou menos o seguinte: quem tem mais chances de ter êxito? Alguém que fez um curso de primeiros socorros, mesmo que seja básico, ou alguém que não tem nenhum tipo de curso, né? É lógico que eu imagino que o cara que já fez o curso de primeiros socorros, que tem se mantido treinado, isso é a nossa consciência, o autoconhecimento, né? Você saber quais são os seus defeitos, quais são as suas coisas que você pode entregar de bom para o outro, e está se trabalhando. Por quê? Porque mesmo que eu tenha feito um curso de primeiros socorros, eu não vou saber de tudo. Ou seja, eu preciso ficar revendo aquilo várias vezes. Eu preciso rever minha consciência várias vezes, né? Para poder salvar alguém. Então entra nessa parte, né? A gente tem que estar preparado psicologicamente e não só tecnicamente. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar se revisitando, sempre buscar o autoconhecimento. Gente, eu acho que foi fantástico ao meu ponto, assim, né? Principalmente pela participação de vocês. Achei uma aula muito bacana. Parabéns, tá? Vamos fazer mais vezes disso. Os brainstorms aí foram muito legais. E eu espero que o pessoal... Adorei. Né? Eu achei que foi Gostei muito legal. bastante da aula também. Eu adorei. Brainstorm é muito legal, né? E eu achei que foi Eu muito não sei legal. se para quem não é da área da saúde ficou tão massa, tão tesão essa aula, mas muito massa. Agora eu vou ter que fazer porque, na área da TI, da bom, advocacia e como indo para as outras áreas também. porque também a Acho gente justo. aplica isso a qualquer tipo de área, né? Essa questão de estar preparado, né? De poder se entregar, e essa questão também das recompensas, né? Eu achei muito interessante o que o Arthur levantou ali também, né? No contexto todo aqui que a gente tá vendo aí nesse brainstorming super O Arthur completo. levantou a questão do agronegócio ali, das plantações e tal. Acho que tem que fazer uma aula sobre isso agora. Eu puxei para a área da agronomia também, a sementinha. Mas show, meu povo. Vamos embora então, né? Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Eu quero falar. Fala aí, Jean. Depois que tudo que o Arthur falou, agora eu quero ouvir o Leandro. Porque se o Arthur falou bonito desse jeito, eu tô pensando o que o Leandro vai falar. Fala aí, Leandro. O Leandro só não falou porque ele já é casado. Esse meu irmão O caçula. Leandro já salvou a vítima fatal dele lá, ó. Fala aí, Leandro. Eu acho que uma coisa que dá para acrescentar, eu sempre, no início da conversa, a gente falou de se avaliar para poder ser útil numa situação de necessidade. E eu sempre gosto de relembrar, quando a gente está no momento, quando a gente tem tudo programado e correto, parece tudo claro. Mas no momento que a gente vê a adversidade, a gente tende a ver meio nebuloso. Sim. E tem uma frase que todo mundo que já viajou
não importa a passagem, não importa o destino, mas na passagem aérea, o comissário de bordo vai sempre falar a frase número 1. Primeiro você põe a sua máscara de oxigênio antes de pôr do seu próprio filho. Então você se identifica, compreende a situação, vê onde você pode atuar. Às vezes a sua atuação é melhor de buscar socorro efetivamente do que tentar salvar o mais grave, ou o menos grave, ou superficialmente lesionado. Acho que se encontrar nesse ponto, às vezes é no momento que a Lia me liga, ela só quer saber, calma, vai tranquila, respira. Você está pronta para dirigir agora? Uhum. É isso que eu poderia trazer de complemento naquela parte inicial, que eu acho que é bem legal. O exemplo que eu queria trazer no final é um exemplo já, um outro tipo de socorro que a gente costuma prestar. Quando alguém cai na água e está se afogando. Se você não souber muito bem o que você está fazendo, não vai. Porque aí vão ser 2 vítimas, né? Porque provavelmente, na ânsia de querer se salvar, ela vai te afundar. Então tem situações na vida que são exatamente desse modo, né? Então era isso, povo. Mais alguém? O nome dessa aula eu vou mudar para The Better... Como é que é? The Better Call Leandro. Tem aquela série The Better Call Saul, né? Vamos mudar para The Better Call Leandro. Mas eu fiquei curiosa agora que o Geandro ia falar. O Geandro falou já, Geandro? É mesmo, Geandro. Só instigar não quer dizer que você tá falando não, hein, meu? Agora a gente não tá ouvindo. Agora o Geandro. Depois do que o Leandro, o Arthur falaram aí, agora só resta bater palmas. Show, galera. Geandro, vai lá e faz respiração boca a boca agora, meu filho. Ui, agora vamos desligar as câmeras e vamos finalizar a aula. Que agora vai rolar várias... com você aí, Odon, não falo sempre com você aí, mas não sei se o pessoal aí também já falou, porque eu cheguei uns 10 minutos depois, mas sempre tempo de um feliz aniversário aí, né? Foi esses dias aí. Parabéns para você e parabéns pelo projeto todo aí, que eu acho que esse brainstorm aqui, eu acho que todo mundo precisa participar. Parabéns. Foi muito legal. Na verdade, essa ideia toda foi o presente de aniversário aí dos Insights, foi muito legal, foi show de bola. Gente, muito obrigado então, tá? Boa noite para todo mundo. Daqui a pouco eu subo a aula para galera que não viu, né? Quem não participa perde, porque, cara, essa interação é fantástica, tá? Obrigado, então. Até a próxima, até segunda-feira. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.